Dizer que quem aposta está buscando dinheiro, e isso é uma explicação muito fácil e muito superficial. Se fosse só sobre dinheiro, a maioria das pessoas pararia depois das primeiras perdas, porque na prática o sujeito que aposta de forma repetitiva não está ganhando, ele está perdendo. E mesmo assim ele continua. O porquê disso? Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e aqui no meu canal do YouTube eu faço algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico, compulsões e contemporaneidade. Então a pergunta aqui precisa ser outra. O que sustenta esse movimento mesmo diante desse prejuízo? Por que o sujeito continua mesmo depois de perder tanto dinheiro? O que aparece na clínica, é também uma observação mais atenta, é que a aposta não se organiza em torno do ganho, mas em torno da experiência que aquele sistema produz naquele sujeito que ali recorre a uma repetição, a uma compulsão. Existe algo no ato de apostar que mobiliza o sujeito de um modo muito específico e muito tentador, uma mistura de excitação, expectativa, tensão e urgência e uma sensação de que no próximo ato eu recupero tudo que eu perdi. Quando, na verdade, a vida é, depois que certas coisas acontecem, não tem mais volta, não tem o que fazer, isso não se retoma. Então, o mundo das apostas vem de algo que é da ordem do impossível do real. A água, depois que passa debaixo da ponte, não retoma mais. A grande questão é essa, não é sobre o resultado, é sobre o processo, o prazer que aparece naquele desprazer. A aposta cria uma cena em que o sujeito se coloca diante do risco, do acaso, e logo aquilo escapa ao controle. E, ao mesmo tempo, alimenta a fantasia de que esse acaso pode ser dominado, como se fosse possível encontrar uma lógica escondida, um padrão, um momento certo. Existem cursos na internet que ensinam como ganhar dinheiro com apostas. Essa é uma ilusão central, a de que o imprevisível pode ser controlado. É o grande sonho da humanidade. Mas o ponto mais importante aqui eu não disse até agora. Com o tempo, a relação com o dinheiro ali nas apostas se desloca. Ela deixa de ser um fim e passa a ser um meio para sustentar a própria experiência de apostar. Em determinado momento, o valor investido perde seu status. E algo ali passa a funcionar como uma ficha, um jogo simbólico, onde o que está em jogo não é apenas o saldo financeiro, mas algo da posição subjetiva do sujeito que aparece no mundo das apostas. Muitos não estão tentando enriquecer, mas resolver alguma questão psíquica subjetiva particular sua. Resolver uma perda, aliviar uma angústia, escapar de um vazio, sustentar uma sensação de potência ou manter uma posição de impotência. A aposta funciona então como um dispositivo que organiza momentaneamente o sujeito, dá direção, intensidade, uma espécie de sentido provisório. É por isso que parar nas apostas não é simples e extremamente complexo. Porque interromper a aposta não significa apenas deixar dinheiro na mesa, significa abrir mão dessa estrutura que de alguma forma sustenta o sujeito dessa forma precária e destrutiva. Esse é o ponto. Isso aparece muito no nosso consultório. Por exemplo, eu tenho um consultório aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, e aonde também eu faço meus atendimentos online. E fica muito claro nas pessoas viciadas em apostas que existe um ponto muito mais delicado do que esse. Em muitos casos, não é só o ganho que está em jogo, existe também uma repetição da perda, da falta, como se o sujeito estivesse de alguma forma implicado em um circuito onde perder também cumpre uma função. Não no sentido consciente, lógico, mas como algo que se repete para além da lógica do interesse e da racionalidade. E isso desloca completamente a nossa escuta como psicanalista dos nossos pacientes viciados em apostas. Porque nesse nível aqui, a aposta deixa de ser um erro de cálculo e passa a ser um sintoma de um sofrimento psíquico, algo que retorna, repete uma relação prazer e desprazer o tempo inteiro se repetindo.
Por isso, dizer que quem aposta está buscando dinheiro não dá conta do fenômeno que vivemos aqui. O dinheiro é apenas a superfície, é apenas o que parece e, lógico, o maior prejuízo material. O que está em jogo é a relação do sujeito com o risco, com a perda, com o controle e, principalmente, com aquilo que ele tenta, de alguma forma, resolver através da aposta. E enquanto isso não é colocado em questão, parar de apostar não é apenas somente difícil, é extremamente desafiador. E na maioria das vezes, esse sujeito não conseguirá fazer isso sozinho. Por isso eu clamo para você que está assistindo aqui esse vídeo. Caso você conheça alguma pessoa que esteja passando por essa situação, ou caso seja você a pessoa que está passando por essa situação, não sofra sozinho. Compartilhe esse conteúdo meu, curta, comente, me chame no privado, me chame no WhatsApp, meu número está nas minhas redes sociais. Vem comigo, vamos junto cuidar da sua saúde mental. O tratamento da compulsão em jogos de azar, é extremamente desafiador. O percurso não é fácil, é longo, mas acredite, há solução. Há possibilidade de trabalho, de escutar esse sujeito da via do prazer, do desprazer, do sofrimento, da compulsão à repetição. E um bom lugar para se fazer isso é com um psicólogo, com um psicanalista, para que você possa ter um espaço para falar das suas emoções, dos seus afetos, dos seus sentimentos e dar um lugar a isso na sua história de vida, para que você possa se implicar nas suas próprias questões e, a partir daí, a gente possa trabalhar junto num percurso de muito respeito e acolhimento. Conte comigo, não sofra sozinho, busque ajuda. Por mais desafiador que seja, é possível sim a pessoa achar um novo caminho nesse aspecto e nessa questão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.